Hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento. Planejamento é o processo de determinar os objetivos da organização e os meios para alcançá-los. Então, toda organização ela precisa saber que tipo de objetivo que ela quer para ela. Qual o objetivo que a minha organização está precisando nesse momento? E o que eu vou fazer para alcançar esses objetivos? Então, toda empresa precisa ter isso bem certo, né? Determinar realmente qual o objetivo que eu quero, o que eu vou fazer para alcançá-los, né? E isso a gente chama de quê? De planejamento. Por que isso é importante? Porque existe também planejamento estratégico dentro do RH. Então, quando eu falo de estratégia, eu estou falando de uma ação, né? Então, o que o planejamento estratégico dentro do departamento de RH ou de gestão de pessoas, ele precisa fazer? Primeiro, que o planejamento, ele refere-se à maneira como a função de RH pode contribuir para que os objetivos organizacionais simultaneamente sejam alcançados junto com os objetivos individuais dos funcionários. Então, uma boa gestão de pessoas, ela vai conseguir fazer com que os objetivos individuais dos colaboradores, dos funcionários, sejam alcançados junto com os objetivos organizacionais, ou seja, com o objetivo da organização. Sabendo disso, a gente está estudando 6 processos básicos de gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro, que é agregar, que é responder a seguinte pergunta: quem irá trabalhar na organização? Então, de acordo com os nossos estudos que a gente já teve em sala de aula, hoje nós vamos trabalhar um processo, que é o processo de agregar pessoas. Então, a gente tem aqui os 6 processos de gestão de pessoas. Você pode observar que aqui a gente tem os quadrinhos, né? Bem organizados. Hoje nós vamos estudar somente esse daqui, ou melhor, relembrar, porque a gente já estudou isso em sala de aula. E dentro do processo de agregar pessoas, eu tenho 2 itens muito importantes, que é o recrutamento e a seleção. Então, vamos lá. O que é, então, o recrutamento? Temos um conceito aqui para nos auxiliar. Recrutamento consiste no processo que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, capazes de ocupar cargos dentro da organização. Observe o seguinte, candidatos qualificados. Então, eu preciso atrair para a minha empresa candidatos que sejam o quê? Qualificados. Não é qualquer tipo de candidato. Que seja também o quê? Capaz de ocupar o cargo dentro da minha empresa. Sabendo disso, existe alguns tipos de recrutamento. Nós temos aí que o recrutamento ele pode ser feito de 3 formas básicas, né, que a maioria das empresas segue. Primeiro é recrutamento interno, que é, se eu já sei que o recrutamento é atrair pessoas, o que então é o recrutamento interno? Recrutamento interno é o quê? Atrair pessoal já contratado pela empresa, mas para outras vagas, ou seja, eu vou convidar, eu vou atrair pessoas que já são meus colaboradores, já trabalham para mim, mas que eu estou recrutando para ocupar uma outra vaga. Ou seja, essas pessoas já estão trabalhando dentro da empresa. Temos também o recrutamento externo, que busca candidatos que não têm vínculo direto com a empresa no mercado. É o que a gente chama muito aí de processo seletivo. Poderíamos dizer que o concurso público é um recrutamento externo, porque eu estou atraindo candidatos que não trabalham para mim, atraindo candidatos que não trabalham dentro da minha empresa, ou seja, eles não trabalham ou trabalham em outras empresas, mas não na minha. Então, eu quero atrair essas pessoas que estão no ambiente externo, ok? Como também posso fazer um processo seletivo que tenha tanto pessoas que trabalham na empresa e também pessoas que não são meus funcionários, meus colaboradores, meus trabalhadores, que a gente chama de recrutamento misto, né? É bem simples. Então, a gente tem 3 tipos, 3 formas básicas de recrutamento: o interno, o externo e o misto. Continuando aí, a gente precisa depois fazer o quê? A seleção. Então,
Beleza, já atraí vários candidatos, fiz anúncio, coloquei no jornal, abri um edital, várias pessoas se inscreveram. Eu preciso agora saber quem é que eu vou o quê? Selecionar. Ou seja, desses candidatos eu preciso tirar uma pessoa que seja capaz de ocupar aquele cargo. E aí a gente tem um conceito. O que é a seleção? A seleção é a escolha dos candidatos mais adequados para a organização, dentre os candidatos retrucados. Ou seja, por meio de vários instrumentos de análise, avaliação e comparação de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu chamei várias pessoas. Beleza, mas eu tenho que escolher uma pessoa. Qual é o candidato que eu vou escolher? Eu posso fazer vários instrumentos de metodologias, de análise, comparação, porque quando a gente convida essas pessoas para fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, se eu tenho 10 candidatos, eu preciso ter uma comparação. Eu vou escolher com base no quê? Comparando o que esse tem, o que esse não tem, o que esse é mais importante, o que tal pessoa falou, ou seja, eu preciso fazer uma avaliação. Quando a gente faz, por exemplo, um concurso público, presta um concurso público, comparação de dados, ou seja, eu vou comparar qual é o candidato que é mais capaz, ou seja, aquele que tirou a melhor nota. Ou seja, a avaliação ali de uma prova de concurso é considerada o quê? Um instrumento de seleção. Seleciono aquele que é mais adequado para a minha empresa. Sabendo disso, eu tenho que entender duas coisas bastante importantes. Primeiro as especificações do cargo. Eu vou colocar qualquer pessoa para qualquer cargo? Não, eu preciso entender primeiro o que o meu cargo requer. Né? Eu preciso fazer uma análise e descrição do cargo para saber quais são os requisitos que o cargo exige. O que esse cargo exige? Esse cargo exige o 2º grau. Esse cargo exige que tenha um ensino superior. Esse cargo exige que essa pessoa tenha conhecimento técnico, né? Então, eu preciso observar o quê? As especificações do cargo, o que esse cargo ele exige, e preciso também identificar o que o candidato oferece. Às vezes, o candidato não tem as especificações interessantes para aquele cargo. E aí, o que eu vou fazer? Vou escolher um outro candidato. Então, a gente também analisa através de técnica de seleção para saber quais as condições pessoais para ocupar o cargo. É como se eu falasse assim, eu tenho uma vaga para um cargo de motorista. Quem é que vai assumir essa vaga? Pode ir muitos candidatos? Sim, mas eu preciso identificar que tipo de motorista é necessário para essa vaga. Categoria B? Categoria D? Categoria E? Porque pode aparecer algum candidato que não tem as especificações daquele cargo. Então, vamos supor que o cargo seja categoria para quem tem carteira E. E aí, aquele candidato não tem a carteira E, ele não dirige carro grande, ele não dirige caminhão, por exemplo. E aí, o que vai fazer então? Precisa escolher uma outra pessoa. Como que eu vou saber disso? Através da entrevista de emprego, né? E a gente trabalhou em sala de aula, como que deve fazer uma entrevista de emprego e também como que se deve o quê? Se comportar diante de uma entrevista de emprego, né? Eu preciso entender bastante disso para que eu venha ter êxito na hora da entrevista, né? Então, técnicas de seleção, elas são realizadas para a escolha do melhor candidato para aquele cargo. E aí, resumindo, o que é importante aí? É importante identificar os atributos requeridos para o desempenho das atividades referentes ao cargo, para o qual se pretende selecionar candidatos, né? E uma forma prática seria responder algumas perguntas. Que conhecimento a pessoa deve ter? É necessário ter experiência? Que aptidões são necessárias? Aptidão mecânica? Essa pessoa precisa ter alguma técnica manual? Ela precisa falar, né, de forma formal, né? Tem facilidade com números, dependendo do tipo de cargo, né? E mais, que características pessoais são necessárias? Essa pessoa é disciplinada?
disciplinada no sentido assim, consegue cumprir os horários, né? Essa pessoa é paciente, ela tem iniciativa, ela consegue se sociabilizar com os outros, né? Que circunstâncias pessoais devem ser consideradas? Por exemplo, se a pessoa tem família, onde é que ela mora? Ela tem carro, né? Pode ser que são questionamentos que são levantados na hora de uma entrevista de emprego. E aí a gente tem algo muito importante, que é a seleção por competências, tá? Aqui não está aparecendo, mas é a seleção por competência. O que é a seleção por competência? É uma metodologia desenvolvida para os gestores selecionarem seus times de trabalho com consistência, foco e objetividade. Ou seja, eu vou fazer uma técnica, vou fazer um treinamento, vou chamar todo mundo, vou fazer entrevista, vou fazer dinâmicas de grupo. O que eu posso fazer para mim escolher quem é essa pessoa que vai trabalhar para mim? Quem é que consegue trabalhar em equipe, por exemplo? E isso é um tipo de seleção por competência. Ou seja, essa pessoa tem que ter competência, habilidade e atitude. Se eu tiver uma pessoa que tenha competência, habilidade e atitude, é possível que essa pessoa seja escolhida. E aí, algumas vantagens na seleção por competência o candidato ele deve citar fatos que realmente ocorreram, e aí fica a dica na hora da entrevista de emprego, eu não posso mentir ou omitir na entrevista, né? Eu preciso falar, em tal empresa aconteceu tal caso, dessa forma, né? Consegui me sair muito bem, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Ou seja, eu estou contando fatos que realmente ocorreram e estou mostrando para o entrevistador que eu estou conseguindo sair bem naquela situação. Outra coisa importante é que fornece dados concretos sobre os candidatos. Um exemplo de uma seleção por competência fazer uma prova, por exemplo. Quem tirou maior nota em português? Quem tirou maior nota em matemática, né? Outra coisa bastante interessante é que evita prejuízos com reabertura de processos seletivos. Quando eu vou selecionar por competência, eu não vou perder o meu tempo, porque eu tenho certeza que alguém vai ser escolhido e não há necessidade de fazer um outro processo seletivo. Outra coisa bastante importante é a boa adequação do profissional à empresa e à atividade que ele vai desempenhar. Ou seja, essa pessoa ela vai conseguir se conectar com a minha empresa? Essa pessoa ela vai vestir a camisa da empresa? Sim ou não? Né? E aí a gente termina hoje o processo, um primeiro processo de gestão de pessoas, que é o processo de agregar pessoas. Falamos então sobre recrutamento e seleção. Na próxima videoaula, nós vamos ter um processo de aplicar pessoas, na outra o processo de recompensar e o processo de desenvolver. Vamos trabalhar assim um processo por videoaula para que fique bem claro as informações na nossa cabeça e para que aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar isso em sala de aula consigam também adquirir o conhecimento. Então, pessoal, continua na próxima videoaula. Muito obrigada por ficar até o final e a tarefinha vai ser disponibilizada logo após o vídeo. Fiquem com Deus!